O abandono na divina vontade forma as asas para voar no querer divino e com ele girar no âmbito da eternidade, o imenso círculo da eternidade. Quem toma a maior parte nele. 2 de fevereiro de 1924. Sentia-me muito oprimida pela privação do meu doce Jesus e por outras razões que não é necessário escrever no papel. E o meu amado Jesus, movendo-se em meu interior e estreitando-me, assim, para dar-me força, pois me sentia sucumbir, disse-me: filha minha, a minha vontade é vida e movimento de tudo, mas sabes tu quem segue o seu movimento e toma voo no meu eterno querer, de modo que gira como ele gira no âmbito da eternidade, encontra-se onde ele se encontra e faz aquilo que ele faz. A alma totalmente abandonada na minha santa vontade, o abandono forma as asas para voar junto com o meu querer. Quando o abandono cessa, perde-se o voo e as asas permanecem destruídas. Por isso todos sentem o movimento, a vida da minha vontade, mas permanecem no ponto em que estão, porque não há movimento que não parta de mim, mas só aquele que tem as asas do abandono em mim faz a mesma via da minha vontade. Sobrevoa tudo, tanto no céu como na terra, entra no âmbito da eternidade e gira em meio às 3 pessoas divinas, penetra nos mais íntimos esconderijos delas, fica a par dos seus segredos e das suas beatitudes. Acontece como numa máquina, onde no centro está a primeira roda e ao redor muitas outras pequenas engrenagens fixas, assim que a primeira roda se move. Todas recebem o movimento, mas nunca chegam a tocá-la, nem sabem o que ela faz ou os bens que ela contém. Em vez disso, uma outra pequena engrenagem não está fixa e, por meio de um mecanismo, gira continuamente entre todas as engrenagens, para encontrar-se em cada movimento da primeira roda e repetir o seu giro. Ora, essa engrenagem girante sabe o que há na primeira roda e toma parte nos bens que ela contém. Pois bem, a primeira roda é a minha vontade. As engrenagens fixas são as almas abandonadas a si mesmas, o que as torna imobilizadas no bem. A engrenagem girante é a alma que vive na minha vontade, e o mecanismo é o abandono total em mim. Assim, cada falta de abandono em mim é um giro que perdes no âmbito da eternidade. Se soubesses o que significa perder um giro eterno, eu, ao ouvir isso, disse: mas dize-me, amor meu, o que significa eternidade e o que é esse giro eterno? E Jesus acrescentou: filha minha, a eternidade é um círculo imenso,
onde não se pode conhecer nem onde começa, nem onde termina. Nesse círculo se encontra Deus, sem começo nem fim, onde Ele possui felicidade, beatitudes, alegrias, riquezas, beleza, etc., infinitas. Em cada movimento divino, que jamais cessa, Ele faz brotar desse círculo da eternidade novas felicidades, novas belezas, novas beatitudes, etc. Mas esse novo é um ato jamais interrompido, distintos entre si. Os nossos contentamentos são sempre novos, um não é igual ao outro. Tão numerosas são as nossas beatitudes, que enquanto desfrutamos de uma, outra já nos surpreende e jamais tem fim. São eternas, imensas, como nós, e aquilo que é eterno tem a virtude de fazer surgir sempre coisas novas. O antigo, as coisas repetidas, não existem no que é eterno. Mas sabes tu quem mais toma parte no céu daquele novo que jamais se esgota? Quem mais tiver praticado o bem na terra, esse bem será como o germe que lhe trará o conhecimento das nossas beatitudes, alegrias, belezas, amor, bondade, etc. E segundo o bem que a alma tiver praticado na terra, que tenha alguma harmonia com as nossas variadas beatitudes. Assim se aproximará de nós e a largos sorvos será preenchida com a beatitude que corresponde ao germe que nela se encontra, até transbordar dela de tudo o que contém o círculo da eternidade. Participarão segundo os germes adquiridos na terra, deles serão preenchidos. Sucederá como alguém que aprendeu música, um ofício, uma ciência, sendo tocada a música. Muitos escutam e se deleitam, mas quem a compreende, quem sente penetrar na inteligência, descer ao coração todas aquelas notas de júbilo ou de dor, sente-se como que preenchido e vê em ato as cenas que a música soa. Quem a estudou, quem se afadigou por aprendê-la, os outros desfrutam, mas não compreendem. Seu deleite está no som que chega ao ouvido. Todo o interior permanece em jejum. Do mesmo modo, aquele que aprendeu as ciências, quem se deleita mais? Aquele que estudou, que desgastou sua inteligência nos livros e em tantas coisas científicas, ou aquele que apenas as viu? Certamente, quem estudou pode obter justos ganhos, pode ocupar posições de destaque. Ao contrário, o outro pode apenas desfrutar da vista, se vê coisas que pertencem às ciências. Assim, acontece com todas as outras coisas. Se isso se dá na terra, muito mais no céu, onde a justiça pesa com a balança do amor. Cada pequeno ato bom feito pela criatura, e sobre esse ato bom, deposita uma felicidade, uma alegria, uma beleza interminável. Ora, o que será da alma que tiver vivido no meu querer, onde todos os seus atos conservam um germe eterno e divino,
O círculo da eternidade derramar-se-á de tal modo nela que toda Jerusalém celeste ficará maravilhada e fará novas festas e receberá nova glória. No coração de Luísa não está apenas Jesus, mas todo mundo, que Jesus governa estando em Luísa. Por isso ela sofre como sofre o mundo, privado de Jesus. O que é alegria? 5 de fevereiro de 1924. Eu me senti amargurada pela privação do meu sumo e único bem. Na verdade, parecia-me que tudo havia terminado e que já não devia mais ver aquele que era toda a minha vida e que todo o passado não passará de um jogo de fantasia. Oh, se estivesse em meu poder, como teria queimado todos os escritos, para que nenhum vestígio restasse quanto a mim. Até a natureza sentia os efeitos dolorosos, mas é inútil dizer no papel o que passei, porque até o papel cruel não tem uma palavra de conforto para mim, nem dá aquele por quem tanto suspiro. Ao contrário, ao dizê-lo, agravam-se as minhas penas, por isso passo adiante. Enquanto me encontrava em tão duro estado, o meu sempre amável Jesus fez-se ver por mim com uma vara de fogo na mão, dizendo-me: Filha minha, onde queres que eu te bata? Com esta vara quero golpear o mundo, por isso vim a ti, para ver quantos golpes queres tu receber, para dar o restante às criaturas. Por isso, diz-me, onde queres que eu te bata? E eu, tão amargurada como estava, respondi: onde quiseres golpear-me, golpeia-me. Não quero saber de nada. Não quero outra coisa senão a tua vontade. E ele novamente: quero saber de ti, onde queres que eu te golpeie? E eu: não, nunca o direi. Quero o que tu quiseres. E Jesus voltou mais uma vez a perguntar-me, e vendo que eu sempre respondia: não quero outra coisa senão a tua vontade, repetiu: então, nem sequer queres dizer onde queres que eu te golpeie? Então, sem dizer-me mais nada, pôs-se a golpear-me. Aqueles golpes eram dolorosos, mas como partiam das mãos de Jesus, infundiam-me vida, força, confiança. Depois que me golpeou, a ponto de eu me sentir toda moída, agarrei-me ao seu pescoço e, aproximando-me da sua boca, tentei sugar, mas, enquanto fazia isso, vinha à minha boca um líquido dulcíssimo, o que me revigorava por completo. Mas não era isso o que eu queria. Preferia as suas amarguras, pois havia muitas no seu santíssimo coração. Então disse-lhe: amor meu, que sorte dura é a minha. A tua privação me mata. O temor de poder sair da tua vontade me esmaga. Diz-me em que te ofendi, por que me deixas? E embora agora estejas comigo, não me parece que vieste para ficar comigo, como antes, para permanecermos juntos, mas só de passagem. Ai, como farei sem ti, minha vida? Diz tu mesmo, se eu posso. E enquanto dizia isso, rompi em pranto. E Jesus, estreitando-me a si, disse-me: pobre filha minha, coragem. O teu Jesus não te deixa. Nem temas que possas sair
da minha vontade, porque a tua vontade está acorrentada com a imutabilidade da minha. No máximo, serão pensamentos, impressões que sentirás, mas não atos verdadeiros. Porque estando em ti a imutabilidade da minha vontade, quando a tua estivesse para sair da minha, sentirias a firmeza, a força da minha imutabilidade, e ficarias ainda mais acorrentada a ela. E depois, esqueceste que não só eu estou no teu coração, mas também todo o mundo, e que de dentro de ti dirijo os destinos de todas as criaturas? O que tu sentes não é outra coisa, senão o modo como o mundo está comigo, e as penas que me causam. Estando eu em ti, refletem-se sobre ti. Ah, filha minha, quanto o mundo nos faz sofrer, mas vamos, coragem. Quando vejo que não podes mais, deixo tudo e venho estar com a minha filha, para reanimar-te e revigorar-me contigo das penas que me dão. Tendo dito isso, desapareceu. Eu fiquei fortalecida, sim, mas com uma tristeza que me fazia sentir como se fosse morrer. Sentia-me como ensopada num banho de amarguras e aflições, de tal modo que não encontrava forças para dizer a Jesus: vem. Então, enquanto fazia minhas orações habituais, meu amado Jesus voltou, dizendo-me: filha minha, diz-me, por que estás tão entristecida? Vê, eu venho do meio das criaturas, com lágrimas nos olhos, com o coração transpassado, traído por muitos, e por isso disse em mim mesmo: agora vou à minha filha, à minha pequena recém-nascida da minha vontade, para que me enxugue as lágrimas com os seus atos feitos na minha vontade. Dar-me-á o amor e tudo o que os outros não me dão. Nela repousarei e a revigorarei com a minha presença, e tu, ao contrário, deixas-me encontrar-te tão triste, que sou forçado a pôr de lado as minhas penas para aliviar as tuas. Não sabes que a alegria para a alma é como perfume para as flores, como tempero para os alimentos, como a cor para as pessoas, como o amadurecimento para os frutos, como o sol para as plantas? Assim, com essa tristeza, não me fizestes encontrar um perfume que me recriasse, nem um alimento saboroso, nem um fruto maduro. Estás toda sem cor, a ponto de me causares piedade. Pobre filha, coragem, estreita-te a mim, não temas. Eu me estreitei a Jesus. Teria querido explodir em pranto. Senti a voz sufocada, mas me fiz força. Sufoquei o choro e disse-lhe: Jesus, amor meu, as minhas penas são nada em comparação com as tuas. Por isso, pensemos nas tuas penas. Se não quiseres acrescentar-me mais amarguras, deixa-me ao menos enxugar-te as lágrimas e faze-me tomar parte nas dores do teu coração. Então ele comunicou-me suas dores e, mostrando-me os graves males que há no mundo e os que virão, desapareceu. Que coisa se deve fazer para cumprir o ofício de viver na divina vontade? Como devem estar e o que devem fazer nela os pequenos? 8 de fevereiro de 1924. Estava fundindo-me toda no santo querer divino, e ao fazer isso,
como a menor de todos, colocava-me à frente de todas as gerações, até mesmo antes que Adão e Eva fossem criados, para que, antes que eles pecassem, eu já tivesse preparado, antes deles, o ato de reparação, a divina majestade. Porque no querer divino não há passado nem futuro, mas tudo é presente. E também para que, sendo pequena, pudesse aproximar-me dele, para interceder e fazer os meus pequenos atos no seu querer, a fim de poder cobrir todos os atos das criaturas com a sua divina vontade, e assim vincular a vontade humana dividida da divina e torná-las uma só. Ora, enquanto eu estava prestes a fazer isso, era tal o meu aniquilamento, a minha miséria e extrema pequenez, que disse comigo, em vez de colocar-me à frente de todos na santíssima vontade, devo antes colocar-me atrás de todos, até mesmo atrás do último homem que virá, sendo a mais objeta, a mais miserável de todos. Convém-me o último lugar. Ora, enquanto eu o fazia, o meu dileto Jesus saiu de dentro do meu interior e, tomando-me pela mão, disse-me: minha pequena filha, na minha vontade, os pequeninos devem estar adiante de todos, ou melhor, no meu seio. Quem deve interceder, reparar e unificar a própria vontade e a dos outros, a nossa vontade, deve estar próximo de nós, tão unido a nós que receba todos os reflexos da divindade para copiá-los em si mesma. Deve ter um pensamento que seja de todos, uma palavra, uma obra, um passo, um amor, que seja de todos e por todos. E sendo que a nossa vontade envolve a todos, esse teu pensamento seja de todos, no nosso querer. Essa palavra, esse ato, esse amor, resplandeçam em cada pensamento, palavra e ato de todas as gerações, e na potência da nossa vontade. Tornem-se antídoto, defensores, os que amam, operadores, e assim por diante. Se soubesses com que amor te espera o nosso Pai Celeste, o júbilo, o contentamento que ele sente ao ver-te assim, tão pequena, levar toda a criação ao seu seio para dar-lhe o retorno de todos, sente retornar a glória, as alegrias e as complacências da finalidade da criação. Por isso é necessário que venhas à frente de todos. E depois que tiveres vindo à frente, darás uma volta na nossa vontade e irás atrás de todos. Colocá-lo-ás como em teu regaço e trazê-lo-ás todos ao nosso seio. E nós, vendo-os cobertos pelos teus atos feitos no nosso querer, acolhê-los-emos com mais amor e nos sentiremos mais inclinados a vincular a nossa vontade com o das criaturas, para fazê-la retornar ao seu pleno domínio. Por isso, coragem. Os pequeninos se perdem na multidão. Por isso é necessário que venhas à frente, para exercer o ofício da tua missão na nossa vontade. Os pequeninos, na nossa vontade, não têm pensamentos próprios, nem coisas próprias, mas tudo em comum com o Pai Celeste, assim como todos usufruem do sol.
permanecendo todos inundados por sua luz, que foi criado por Deus para o bem de todos. Assim, também todos fruem dos atos feitos pela pequena filha na nossa vontade, os quais, mais do que o sol, lançam seus raios sobre todos, para fazer com que o sol do querer eterno surja novamente com aquele fim para o qual foram criadas todas as gerações. Portanto, não te percas na multidão das tuas misérias, da tua abjeção e dos teus pensamentos próprios, mas pensa unicamente no teu ofício de pequena na nossa vontade e se atenta em cumprir a tua missão. Necessidade de escrever cada detalhe nesses escritos, que bem farão pureza, santidade e força indiscutível da doutrina da divina vontade. Ela será na igreja como um novo sol, que a renovará, e assim se transformará a face da terra. O abandono no querer divino, 10 de fevereiro de 1924. Pensava comigo sobre tudo o que está escrito nesses dias passados, e dizia comigo mesma que não eram coisas necessárias nem sérias. Poderia ter deixado de colocá-las no papel, mas a obediência o quis, e eu estava no dever de dizer o fiat também nisso. Mas enquanto pensava nisso, o meu amado Jesus disse-me: filha minha, e no entanto, tudo era necessário para fazer conhecer como se vive no meu querer. Não dizendo tudo, tu farias faltar uma qualidade do modo como se vive nele, e por isso não poderiam ter o pleno efeito de viver na minha vontade, como, por exemplo, no que diz respeito ao abandono de quem vive no meu querer. Se a alma não vivesse totalmente abandonada na minha vontade, seria como uma pessoa que vive em um suntuoso palácio e ora sai por uma janela, ora por uma sacada, ora desce até a porta. Assim, a pobrezinha passa por alguns cômodos apenas de passagem, e por isso não entende nem da organização, nem do trabalho que ali se realiza, nem dos bens que existem, nem do que pode tomar, nem do que pode oferecer. Quem sabe quantos bens existem ali? E ela nem se dá conta, por isso não ama como deveria amar, nem estima como merece aquele palácio. Ora, para a alma que vive na minha vontade e não está totalmente abandonada nela, os pensamentos próprios, os cuidados consigo mesma, os temores, os turbamentos, não são outra coisa senão janelas, sacadas, portas que ela mesma forma na minha vontade. E saindo frequentemente, é forçada a ver e sentir as misérias da vida humana. E como as misérias são propriedade sua e as riquezas da minha vontade são minhas, ela se apegará mais às misérias do que às riquezas. Assim, não tomará amor, nem experimentará o que significa viver no meu querer. E tendo formado a porta, um dia ou outro, acabará indo embora para viver no miserável casebre da sua vontade. Vês, então, como é necessário pleno abandono em mim para viver na minha vontade? Ela não tem necessidade das misérias
da vontade humana. Ela quer viver junto de si, bela como a fez sair do seu seio, sem o miserável adereço que se formou no exílio da vida. Do contrário, haveria desigualdade, o que traria dor à minha vontade e infelicidade à vontade humana. Vês como é necessário fazer compreender que é preciso o pleno abandono para viver na minha vontade. E tu dizes que não era necessário escrever sobre isso. Eu me compadeço de ti, porque tu não vês o que eu vejo. Por isso, não lhe dás o devido peso. Em vez disso, na minha onividência, eu vejo que esses escritos serão para a minha igreja como um novo sol que surgirá em seu meio, e os homens atraídos por sua luz fulgurante se aplicarão para transformar-se nessa luz e sair espiritualizados e divinizados. Assim, renovando-se a igreja, transformar-se-á a face da terra. A doutrina sobre a minha vontade é a mais pura, a mais bela, não sujeita à sombra de matéria nem de interesse, tanto na ordem sobrenatural quanto na ordem natural. Por isso será a semelhança do sol, a mais penetrante, a mais fecunda, a mais bem-vinda e acolhida, e sendo luz por si mesma, se fará compreender e abrirá caminho. Não será sujeita a dúvidas, nem a suspeitas de erro. E se alguma palavra não for compreendida, será por causa da luz excessiva, que, eclipsando o intelecto humano, não permitirá compreender toda a plenitude da verdade, mas não encontrarão uma só palavra que não seja verdade. No máximo, não conseguirão compreendê-la inteiramente. Por isso, em vista do bem que eu vejo, te impulso a não deixar de escrever absolutamente nada. Uma palavra, um efeito, uma semelhança sobre a minha vontade pode ser como um orvalho benéfico sobre as almas, assim como é benéfico o orvalho sobre as plantas após um dia de sol ardente, como uma chuva copiosa depois de longos meses de seca. Tu não podes compreender todo o bem, a luz, a força que há dentro de uma palavra, mas o teu Jesus o sabe, e sabe a quem ela deve servir e o bem que deve realizar. Ora, enquanto dizia isso, fez-me ver no meio da igreja uma mesa e sobre ela todos os escritos sobre a divina vontade. Muitas pessoas, em atitude de veneração, cercavam aquela mesa e saíam transformadas em luz e divinizadas, e à medida que caminhavam, comunicavam aquela luz aos que encontravam. E Jesus acrescentou: tu verás do céu o grande bem, quando a igreja receber este alimento celeste, que fortalecendo a fará ressurgir em seu pleno triunfo. Livro do Céu, volume 16, escrito serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.